Como é que você faria para representar de forma artística a depressão e o sentimento de rejeição? Não sei. Pois bem, é justamente essa a proposta de Evangelion. No entanto, antes de continuarmos, eu quero aqui fazer a chamada. Eu sou André Gusso e nós estamos no Entreter e Conhecer. E você, deixe sua presença aí com aquele like ou se inscrevendo no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Evangelion é uma obra que vai muito além da disputa entre ciborgues humanoides gigantes lutando contra anjos que são seres bizarros que querem acabar com a humanidade. Ele tem uma proposta assim, existencialista, filosófica e até da psicologia muito rica por detrás. E é justamente isso que eu quero falar nesse vídeo. E eu separei de 3 formas. Primeiro, eu explicarei qual é o intuito dessa obra, o que os autores quis falar com ela. Depois, quais os meios que eles utilizaram para isso. E por último, eu quero refletir se de fato eles conseguiram passar essa ideia adiante. Porém, vamos aqui da primeira parte. A proposta do Evangelho, como eu já disse bem na introdução, é representar a depressão e o sentimento de rejeição que circunstancialmente a gente tem em nossas vidas. Porém, ele não quer exaltar esse sentimento de uma forma melancólica e tudo mais. Ele quer mostrar formas de a gente conseguir superar esses fins. Tanto que aí gera um grande dilema, porque quando você vê Shinji e os demais pilotos de Evas ali, todos problemáticos, mimados, bizarros assim nesse sentido como heróis, muita gente não consegue entender dessa forma. No entanto, se você entende a proposta desse anime, você entende cada um dos personagens principais, que são os pilotos dos Evas, como um protagonista que consegue salvar a humanidade. Porém, aí eu vou analisar de forma mais aprofundada em outros vídeos. Caso você já queira saber um pouco mais, eu já fiz um vídeo bem mais complexo, no qual eu falo lá por cerca de 30 minutos sobre esses temas. Tá aqui o card, vale a pena conferir se você gosta de se aprofundar nos temas. Porém, eu estou fazendo vídeos mais curtos com temas específicos e detalhados. Esse é um deles. Mas aí alguns podem se perguntar, de onde é que eu estou tirando essas ideias? É muito simples. Na obra, ele vai mostrando o famoso dilema do ouriço, que é aquele bichinho lá que é cheio de espinho, e ele fala, o ouriço, ele se fecha. Então, quando ele se fecha, ele se machuca por conta dos espinhos. Então, ele vai ter que se abrir. Quando ele se abre, ele machuca os demais com os espinhos. Como é que nós podemos fazer essa transmutação aqui? No caso aqui nós, quando a gente se fecha demais para os outros, para a sociedade, para os amigos, nós sentimos faltas disso. Nós somos seres sociais, nós precisamos de convívio e tudo mais. A gente se machuca. No entanto, quando a gente se abre e vai para esse abraço assim na vida social, com amigos, namorados, entre outros, a gente está sujeito a se machucar, porque os espinhos dos outros, ou os nossos espinhos, machucam os demais. Então, o dilema do ouriço é quando a gente recua, se fecha ou se abre. A gente não pode nem se fechar demais, nem abrir demais. E isso daí vai explicando no decorrer tanto do anime quanto no mangá. Aqui, o autor ele fez uma releitura de Arthur Schopenhauer, que ele fala algo bem parecido, só que em vez de usar o ouriço, ele usa o porco-espinho, no qual imagine você numa floresta muito gelada, e você é um porco-espinho, você está numa comunidade lá com iguais. Então você tem que ficar juntinho um do outro para se aquecer. Só que vocês são porcos espinhos. Então se você ficar junto demais, um vai machucar o outro. No entanto, vocês não podem se afastar. A gente tem que encontrar um meio termo. E é justamente isso que esse anime e mangá quer mostrar pra gente. A gente não pode se isolar. A gente tem que se abrir para o contato social. No entanto, a gente não pode se abrir demais. A gente tem que manter a nossa personalidade, a nossa individualidade. Senão a gente se machuca também. É essa a proposta principal que está por detrás dessa obra. E tem mais um detalhe que nos ajuda a entender, que é no próprio mangá, ele vai mostrando algumas coisas, assim, nos textos que tem, explicando sobre a obra e tudo mais. No segundo volume da edição da Conrad, olha o que está aqui na última página. Quando duas pessoas que se amam pensam uma na outra, ou uma mãe pensa no seu filho, esses sentimentos são movidos por um sistema nervoso dentro do cérebro chamado A10. O Evangelion e o piloto precisam estar perfeitamente sincronizado com esse nervo A10, para que se torne um só guerreiro. Ou seja, somente o poder do amor possibilita o controle dessa poderosa arma. Que argumento mais simples e brega, mas emocionante e maravilhoso. Será que eu também conseguirei controlá-lo? Como? Acabaria descontrolada. Bom, aqui está mostrando a principal proposta, no qual
mostra que o amor vai juntar. E é justamente isso que vai acontecendo no decorrer da série. Aqui vai um pequeno spoiler. O que está de dentro de cada Evangelion? Por que cada criança é específica para pilotar cada um daqueles robôs? Porque dentro daqueles ciborgues humanoides gigantes, que são os Evangelions, estão o quê? De alguma forma, a essência das mães dos pilotos. No caso da Rey é um pouquinho diferente. Mas enfim, assiste aquele vídeo que eu falei um pouco atrás, que eu explico com mais detalhes. E todas as outras coisas, os poderes que os Evas usam, o campo AT, que é o terror lá absoluto, isso tudo tem essa questão filosófica, a gente tem que superar. Sem contar que Sakamoto quis aqui representar uma crise de depressão que ele teve muito profunda. Antes de ele criar e escrever Evangelho, ele estava sofrendo de uma forma muito intensa. E quando ele conseguiu superar, ele quis representar de uma forma artística. E ele escreveu o Evangelho. E aqui a gente já pula para a segunda parte do nosso vídeo, os meios, como é que ele conseguiu representar isso. Ao falar para representar a depressão ou sentimento de rejeição, é um tema muito pesado. Tem filmes que conseguem trabalhar isso de forma brilhante. No entanto, um anime e um mangá é uma coisa mais leve. A intenção deles é de ser algo mais de descontração, uma diversão. Então, ao mesmo tempo que tem o dilema de você querer trabalhar um tema sério, você não pode ser só com um problema em si. E aqui eu achei genial a sacada do Sakamoto, porque ele pegou esses problemas e transfigurou num universo próprio, onde ele envolve ação, a questão da rejeição do pai e do filho e os dilemas da adolescência, porque os heróis são nada mais do que adolescentes de 14 anos. Então, quais são os meios que esse autor conseguiu para fazer isso? Primeiro, ele usou o gênero mecha, que na época ali, quando ele foi criado, na década de 90, era algo muito famoso. Estava muito na moda fazer esses tipos de animação. Como exemplo aqui, um bem popular aí, que não é anime, mas é de filme, que é o Power Rangers. Que sempre no final eles ficam lá no Megazord, gigantão e tudo mais. Era algo do momento. Só que ele vai mudar. Por mais que alguns falam que Evangelho não é mecha, porque os Evas não são robôs, eles são humanoides, ciborgues e tudo mais, não importa. Ele usou essa questão. E aqui, os caras que desenharam, eles capricharam demais nos detalhes. Foi algo extremamente revolucionário. Calma que eu já volto a falar disso. Então, a primeira coisa, usou um gênero mecha que estava em voga. Depois, para falar a questão da rejeição de pai e filho, e são as partes mais tensas e intensas dessa obra, ele usou o Shinji e o Hikaru, que é seu pai. O que acontece aqui na trama? O Gendo, ele abandona o filho para dedicar única e exclusivamente ao trabalho. E ele só chama o filho dele de volta quando ele precisa. E o Shinji fica revoltado com isso, ele fica lá toda hora debatendo com o pai dele. E como superar isso? É a parte mais tensa, inclusive. E para dar uma pitadinha de humor ali, uma coisa de descontração total, ele usou a questão dos dilemas adolescentes. Por quê? O mundo ali está num pré-apocalipse. Os anjos querem nada mais do que acabar com a humanidade, com a vida da Terra e tudo mais. E as crianças que estão pilotando os pilotos, além de elas serem problemáticas e tudo mais, elas têm os dilemas da adolescência. De quererem ser crianças, de fazerem coisas bizarras, a questão de se descobrir lá, dando os beijinhos e tudo mais. Isso tudo vai sendo mostrado, que são as partes mais engraçadas, inclusive, dessa trama. Um mundo pré-apocalíptico, você está lutando contra seres que querem acabar com tudo, você consegue dar algumas risadas, principalmente no mangá. E para encerrar, eu quero fazer uma pequena análise se os produtores de Evangelho conseguiram transmitir essa ideia e usando esses meios, como eu já citei nesses 2 itens atrás. Eu diria que sim, eles foram muito eficazes nisso. E ao mesmo tempo, não. Calma que eu já explico, não fique confuso não. Ah, bom. Porque eles conseguiram, principalmente no mangá. O que acontece? Evangelho, na década de 90, foi feito primeiro o anime. Esse anime, como eu estava dizendo a mais, ele foi extremamente revolucionário. Foi uma obra muito pretensiosa e saiu muito além dos custos que eles esperavam. Então, até a metade do anime era muita ação, tinha diversão, tinha tudo. Ficava de uma forma, ao mesmo tempo que tinha tensão, tinha combate, tinha diversão e tudo mais. Do meio para o fim, o que foi acontecendo? Foi acabando a verba. E eles foram tirando as animações, as cenas de combate e deixando mais um embate filosófico. Então, a parte filosófica que ele queria falar no início, o dilema do ouriço, como superar a depressão e o sentimento de rejeição,
do início ao fim eles fizeram. No entanto, o meio de fazer, usando mecha, aqueles tramas e tudo mais, eles foram falhando no meio pro fim. Isso daí gerando uma revolta muito grande em quem acompanhava. Tanto que os 2 últimos episódios, ele não é nada animado. Eles vão usando cenas estáticas ou cenas repetidas e apenas a questão filosófica. Que se você parar para analisar, faz todo sentido. Tanto que no entanto, as pessoas ficaram revoltadíssimas. E os produtores tiveram que fazer um filme e refazendo de novo esses 2 episódios, contando mais uma vez, só que de forma animada, com muita luta, com muita ação. O filme tem cenas assim extraordinárias, que entrega tudo aquilo que as pessoas queriam, atendendo às expectativas. E como eu disse, o anime veio primeiro. Quando eles foram reelaborando em mangá, eles já foram corrigindo essas partes, e particularmente eu acho o mangá muito mais completo, explica muito melhor a história e muito mais engraçado também. Mas enfim, voltando lá ao início, como eu estava dizendo a vocês, como representar a depressão e o sentimento de rejeição de uma forma artística? Você já parou para pensar nisso? Como é que você faria para expor para fora, de alguma forma, isso que você está sentindo? Porque quando a pessoa guarda esse sentimento, isso acaba gerando vários traumas psicológicos. Como nós podemos, primeiro, representar isso de forma artística e depois superar essa situação? Você tem alguma ideia? Você já passou por algo? Você consegue compartilhar algo nesse sentido? Deixe conosco aqui nos comentários. E para encerrar esse vídeo aqui de hoje, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a Lilian, na ajuda e na estrutura no canal, o Eto'o que está dando a força nessas edições da Terça Otaku, e lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima! A rua está silenciosa até agora, só foi ligar o microfone, o vizinho começou a gritar, a moto começou a passar, mas enfim.